Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graça e paz a você, cara amiga, caro amigo, que nesta segunda-feira da 31ª semana do Tempo Comum está aqui acompanhando essa nossa meditação. Vê como o tempo está passando veloz. Já estamos no dia 1º de novembro. Você sabe que no calendário litúrgico da igreja, hoje é a festa de Todos os Santos. Em muitos lugares do mundo, inclusive aí no Brasil, essa festa vai ser celebrada no próximo domingo e não hoje. Do ponto de vista mistagógico, do ponto de vista de uma pedagogia, da teologia, do aprofundamento da fé, a gente perde um pouco com essa transposição da festa. Porque o que significa dizer que no dia de hoje a gente celebra a vitória de Cristo, ou seja, a força da sua ressurreição, da sua morte, da sua ressurreição, na vida concreta de irmãs e de irmãos. Nós contemplamos essa multidão dos bem-aventurados, daqueles que embranqueceram as suas vestes no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Contemplamos os nossos irmãos, as nossas irmãs que deram certo, que não falharam. Não falharam não no sentido de que não caíram, não tropeçaram, mas de dizer que tiveram uma vida que valeu a pena ser vivida. Aquilo que a gente chama a vida beata, a vida feliz, a vida bem-aventurada. Aliás, de felicidade também Jesus vai nos falar no dia de hoje no Evangelho. Qual é a grande busca da vida humana, senão a busca da felicidade? Os antigos tinham isso realmente como uma meta. A vida feliz, a vida bem-aventurada. Jesus vai dar uma dica para isso a nós no Evangelho de hoje. Então, a gente celebrando no dia de hoje Todos os Santos, a gente olha para isso, que a morte então vai ser essa porta que abre para nós a entrada no gozo eterno da felicidade que você foi plantando ao longo da sua vida. Infelizmente, a gente não vai poder em muitos lugares do mundo fazer a celebração dessa forma. Mas tem ainda uma contrapartida que eu penso assim, do ponto de vista cultural, que é essa coisa que hoje em dia não é, se está fazendo, tornou popular por causa do comércio, né? Essa festa que chamam de Halloween, que o decalque linguístico, Halloween significa dizer a vigília de Todos os Santos. Mas estão me dizendo que está sem som. Voltou o som por acaso? Porque eu vi que teve uma falha aí que algumas pessoas saíram da si. Você está me ouvindo? Você que falou da falta de som? Me dá aí um retorno. Está tendo som? Não está? Ou precisamos recomeçar? Não me dão nenhuma resposta, não sei se ainda continua sem som. Ok, tá com som, obrigado, Daleia. Então, eu estava dizendo que uma outra coisa da cultura que entra hoje em dia é uma festa antiga que faziam os celtas, nessa parte de cada mundo. Nós estamos caminhando para o inverno, nós estamos no outono. Então a gente que estava num período que estava andando muito pelo lado de fora, muita luz, etc. Os dias agora começam a ficar mais curtos, começa a escurecer. E a natureza começa a se encolher, as folhas caírem, etc. Então isso cria uma atmosfera de introspecção, de pensar muito para dentro. E esses antigos celtas, eles olhavam tanto para dentro e olhavam também as relações com os antigos, com a relação de parentes, de amigos, etc. E eles faziam uma festa de recordação dos mortos. Eu vejo que a gente também um pouco cristianizou esta perspectiva humana de comunhão com aquelas pessoas do passado, etc. Então, creio na comunhão do santo. Santo é o nome que é dado para todo mundo que era batizado na igreja. Quem é batizado, os primeiros cristãos diziam, somos os santos, somos aqueles consagrados a Deus, consagrados por Deus.
Mas veja que essa carga comercial que voltou agora em cima dessa festa de Halloween, que é por interesse comercial, mas ela tem toda ela se transveste também de toda uma coisa lúgubre, palavra miserávelzinha de ser dita, até para dizer, essa coisa do carregado, veja, quando a gente fala dos santos e das santas, não é? A gente fala de vestes brancas, de alvejar o sangue do Cordeiro, de entrar na luz. Já a festa do Halloween é uma festa que não é privilegia a escuridão, o corpo deformado, o mascaramento, etc. Me parece que tem toda uma atmosfera que não ajuda, talvez, a pensar bem, não é? Como nós cristãos demos um passo para olhar para a morte, não como um espantalho, mas como quem sabe que foi retirada dela uma carga totalmente negativa. É como alguém que pega uma cobra e bota a boca da cobra no copo, espreme e tira o veneno para fazer um soro antiofídico. Assim a gente, como cristão e cristã, lida com a morte, porque o que Jesus fez foi criar uma espécie de soro antiofídico. O que é o soro antiofídico? Você tira o veneno da cobra, diminui a sua potencialidade e o veneno da cobra se transforma numa espécie de remédio contra o veneno da cobra. O que é que Jesus fez? O homem pecou e por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Jesus, que não tinha pecado, assumiu a morte no seu corpo, desce à mansão dos mortos, faz a experiência da morte e com o seu corpo ele vence o veneno da morte, ele mata a morte, ele destruiu a morte, destruiu a morte. Então, agora, para nós cristãos e cristãs, esse é o modo que nós vemos a morte. Como algo que é vencido, como algo que não tem a última palavra sobre a nossa vida, mas é o último dos inimigos a serem vencidos. Então, eu acho que um pouco voltar a essa carga histórica, celebrando dessa forma, não penso que possa contribuir muito para a formação do coração cristão. Então eu penso que essa festa de hoje, a festa de Todos os Santos, colocada no lugar certo, contemplando modelos de vida que dão certo, que faleceram, mas não faliram, isso pode nos ajudar a enfrentar a vida e a iluminar também o mistério da morte. Mas pronto, chegamos no mês de novembro, nós não lemos hoje na liturgia os textos da festa de Todos os Santos, porque vamos fazer isso no domingo, é o Evangelho das Bem-aventuranças, mas a gente olha para o Evangelho de hoje, que continuamos ali no capítulo 14 de Lucas, versículos de 12 a 14. Continuamos com Jesus naquele banquete na casa de um fariseu, num dia de sábado. Vimos que Jesus já tinha curado uma mulher na sinagoga, na casa do fariseu, no banquete, curou um homem hidrópico e depois começou a curar o coração das pessoas que estavam ali sentadas, lutando pelo primeiro lugar, etc. Mas aqui agora, a gente pode olhar para esse banquete. Eu estava insistindo dizendo que o banquete não era apenas um lugar de comer e beber, de nutrir o corpo, ele tem outros aspectos dentro de um banquete, não é? Por exemplo, as nossas autoridades dos 20 países mais emergentes do mundo estavam aqui em Roma esse fim de semana, não é? Reuniões políticas, acordos, isso, aquilo, outro. Depois, eles também sentaram para comer. E enquanto a gente senta para comer, seguramente voltam muitos assuntos, voltam amenidades, voltam coisas que são interessantes. Por isso que, por exemplo, para um professor, para um palestrante, é muito importante a pausa. Porque quando a gente dá a pausa, o que é que acontece? As pessoas saem. E na medida que elas saem, elas começam a falar sobre aquilo que você estava falando. Então, tanto melhor se você deixa ali no finzinho daquela pausa uma pergunta interessante para as pessoas, que elas possam começar a falar sobre aquilo. Aí o conteúdo que você apresentou, ele volta a ser discutido
pelas pessoas. Então, estar sentado à mesa é também oportunidade para isso, para criar relações, para criar redes. Hoje em dia falamos network, rede de trabalho, e rede de trabalho se alimenta muito nisso, não é? Muitas reuniões desse pessoal que faz network para venda de produto, etc. Quando faz um encontro num restaurante ou num hotel e come e bebe, justamente esse comes e bebes é a oportunidade para criar laços, para criar relacionamentos. Jesus sabe que criar laços e criar relacionamentos é muito bom na vizinhança, entre as pessoas, e as primeiras comunidades entenderam isso muito bem. Por isso elas perseveravam no partir o pão de casa em casa, na comunhão fraterna e rezar no templo. Jesus fala de um amigo que bate a porta do outro porque chegou alguém na casa dele, ele não tinha o que dar para o rapaz, a pessoa que chegou de viagem para comer. Vai, bate na porta do vizinho. Como é bom uma boa relação de vizinhança. Não é um vizinho, é de fato um parente, é um amigo, né? Deve ser assim, essa boa relação social. Então isso é muito bom, isso se estreita realmente ao entorno da mesa. A gente vai revelando a vida, vai revelando os interesses. No mundo antigo, essa prática de dar banquetes era uma coisa muito comum para essa criação de relações, não é? E os banquetes que eram dados eram às vezes grandes festas populares que eram dadas. Era uma prática que no mundo antigo se chamava de evergetismo. Evergetismo, EV ou EU na língua grega significa boa. Então, uma boa ação, ergein, agir, uma boa ação, beneficência, como a gente conhece, né? Um jantar beneficente, um chá beneficente. Então as pessoas fazem isso como um ato de beneficência. E eles até faziam, por exemplo, os chamados sufragium, que era um banquete também que era dado em comemoração pelas pessoas que morriam, e era uma forma de dar esmola também para pessoas mais pobres, etc. Esses tipos de banquetes existiam muito no passado. Agora, o que acontece muitas vezes desses banquetes que eu disse que era dado nas casas, e que tinha poesia, e tinha canto, e tinha música, e tinha baile? Ora, você, quando dava um banquete, convidava as pessoas. E o que era que tinha ali por trás da cabeça? Você criava laços, então você criava uma ponte para você também ser lembrado pelo outro. Era uma famosa regra que existia no mundo latino, que chamava do ut des. Eu te dou para que você também me dê. É aquilo que muitas vezes a gente ouve repetido por aí de forma irônica e cínica, de algo que era muito profundo, que São Francisco de Assis dizia: é dando que se recebe. De fato, é estendendo as mãos que você pode encontrar a mão de alguém que também vem ao seu encontro. Mas Jesus hoje, dando uma grande dica de felicidade, olha só o que é que ele vai dizer para essas pessoas que vivem também com essa mentalidade, com essa prática de dar para receber, quando na verdade a gente deveria sempre buscar dar gratuitamente. Disse Jesus ao chefe dos fariseus que eu tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos e teus irmãos, teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Olha só, ficaríamos dentro dessa recompensa do dar e do receber. Jesus nos ensina a subir, como ele disse para a pessoa que não ficasse disputando os lugares para merecer ouvir, quem sabe, do dono da festa: vem mais para cima. Assim Jesus também vai nos ensinando a aspirar coisas maiores, quase como São Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 12, né? Aspirai os dons superiores, aspirai o dom supremo. Qual é esse dom superior? É o amor. Amor que na língua grega vem dito aí nesse caso com a forma de agape, que significa amor que se doa, amor que se entrega. Não é amor de quem recebe, não é amor receptivo, é amor de doação. Olha a diferença, não é? Como Jesus faz para a gente poder ir crescendo. Tem um psicólogo
não é Maslow, na famosa pirâmide de Maslow, que vai falando da hierarquia das necessidades. A gente vai crescendo nos graus de necessidade, né? As necessidades chamadas primárias, ou necessidade fisiológica, que a gente tem necessidade de comer, necessidade de ser aquecido, depois a gente vai subindo nesse patamar para a segurança, a necessidade de sentir a proteção de amigas, de amigos, da tribo que defendia a própria pessoa, que tomava em vista a sua causa, que evitava que uma violência pudesse ser cometida contra a pessoa. Depois subia para um patamar secundário das necessidades chamadas psicológicas, a necessidade que a gente tem da estima, a necessidade que a pessoa tem de querer bem, até subir a chegar a esse nível maior, que é o chamado da autoestima, da realização pessoal. Então não basta simplesmente que a gente se sinta querido pelo amigo, pela amiga, pelo vizinho, que ele faça bem a gente, que nos dê a segurança. É preciso que a gente cresça a um nível tal que a gente se sinta realizado com aquilo que a gente faz. E a gente só chega a esse grau de realização quando a gente aprende a doar. Não é quando a gente aprende a entregar também ao outro e a se entregar naquilo que faz. O salmista, no Salmo 130, 131, fala assim, não é que eu agora fico, Senhor, no teu colo como a criança amamentada, como diz o salmista. Mas talvez mais do que dizer assim como uma criança amamentada, o texto hebraico parece que leva a pensar como uma criança que foi desmamada. E uma mãe sabe que desmamar uma criança não é uma coisa muito fácil. É uma arte difícil. Eu ainda me lembro, porque lá em casa todo mundo mamou até dizer chega. Não é? A minha irmã mais velha, então, parece que foi a que mais custou para ser desmamada. Então a mãe precisa ser muito artista, precisa inventar muitas histórias para conseguir fazer esse corte. E quando se faz esse corte é muito importante também para não gerar na pessoa perspectivas de frustrações. Mas até aquele momento, o que é a mãe para a criança? A mãe é a fonte de uma alimentação, ela tem uma coisa muito preciosa, um líquido muito precioso, que é o leite. Assim também a gente pode viver na vida querendo se relacionar, sempre querendo tirar leite das pedras, querendo ver o que é que a gente pode tirar daqui, o que é que a gente pode tirar dali, e às vezes até com Deus a gente chega a esse nível de coisa, que a gente quer aquilo que Deus tem para nos dar, não é, para suprir as nossas carências e as nossas necessidades, e a gente nunca aprende que pode dar também alguma coisa a Deus, dar o nosso amor. No fundo, é sempre um dar amor a Deus que precisa passar pelo dar amor ao irmão, porque, como vai nos dizer São João, a gente não pode falar de amar a Deus que a gente não vê, se não ama o irmão a quem a gente vê. São Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz assim: não façais nada por competição ou vanglória. Não é? Porque às vezes a gente dá o banquete para competir com o outro, para fazer a sua vanglória, para dizer, na casa de fulano teve mais isso, teve mais aquilo, e o cardápio foi esse, o cardápio foi aquele. A gente se acaba ali nessa vanglória. Mas diz, façam tudo com humildade. Não é aquele que Jesus, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. Cada um julgue o outro mais importante. Não é? Se eu julgo que o outro é mais importante, eu cedo o lugar para o outro, não fico querendo aquele lugar. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Cuidar do que é do outro, cuidar do interesse do outro, assumir responsabilidade pelo que é do outro. Então, um filho, na primeira fase, quando ele está naquela linha da necessidade fisiológica, ele pensa na mãe como aquele seio que ele pode sugar e se satisfazer. Mas um filho, depois que a mãe cresce e já está idosa, já está precisando dos cuidados geriátricos, já olha para a mãe de uma outra forma, como alguém que merece o seu cuidado, que merece a sua atenção, que tem todo o seu reconhecimento. E aí o filho realmente cresceu.
Ele cresceu. Por quê? Porque agora ele não está mais recebendo da mãe, ele está doando. Assim como a mãe cresceu como mulher, sendo mãe, na medida que ela estava doando a um filho que nada podia dar em troca, nada podia dar em recompensa. E a única satisfação dela era olhar para aquele menino e ver que ele estava satisfeito. Mas vai chegar o momento em que ela vai, inclusive, ter que cortar dar o leite ao filho, porque ele precisa de outros alimentos mais fortes, mais robustos. Então, cuidar do interesse do outro é dar não somente aquilo que o outro quer e que o outro deseja, mas dar aquilo que o outro tem necessidade. E nisso a gente encontra a felicidade da gente, quando a gente vai ao encontro daquela que são as reais necessidades do outro. Aí vai dizer Jesus, serás feliz, porque ele diz, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, esses que não podem dar nada em troca. E ele diz, tu serás feliz. Eis aqui a regra da felicidade, a chave da felicidade. Não trabalhar, não realizar, não fazer, buscando a recompensa. Dou o te des, dou para que eu receba. Mas, porque diz Jesus, dá a essas pessoas porque elas não podem retribuir, não podem tributar nada a ti. Mas Jesus diz, não pensar que isso também não vai receber uma recompensa. Vai sim receber a recompensa. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. A recompensa vai chegar na hora certa, da pessoa certa, de Deus mesmo. É Ele quem recompensará. É Jesus quem vai nos dar a recompensa, porque é Ele que vai dizer, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar, eu era estrangeiro e me acolheste. Minha amiga, meu amigo, peçamos a Jesus essa graça no dia de hoje de saber realmente buscar a nossa felicidade e de ver que a nossa felicidade se encontra não quando a gente está ali só recebendo, só sugando no mundo, quando a gente tem uma atitude de sanguessuga, mas quando a gente aprende a doar, a se entregar, a dar aquilo que o outro tenha necessidade, não apenas dar aquilo que o outro tenha interesse. Minha amiga, meu amigo, quero desejar uma boa semana para você, sobretudo desejar um feliz mês de novembro, que está começando hoje, não nos esqueçamos, 1º de novembro nos faz pensar essa nossa vocação à santidade. E já assim vamos nos preparando também para celebrar a santidade e a saudade do dia de amanhã, não é? Saudade que tem também a mesma raiz de saúde, de saudação. Essa saudade é uma saudade que cura, que pode possibilitar a saúde, a arte de viver o luto. Então é por isso que aqui na Itália, o que acontece nos pequenos lugares aqui, hoje à tarde, as pessoas vão para as igrejas rezar as vésperas de Todos os Santos. E quando termina a véspera de Todos os Santos, saem todos em procissão para o cemitério, às vezes com velas, não é? E lá no cemitério se dá a primeira bênção, porque amanhã aqui, hoje é feriado aqui na Itália, mas amanhã não é, ao contrário do Brasil, não é? Então hoje se faz essa visita aos cemitérios como aquele lugar que fala do nosso futuro, porque nós um dia estaremos ali, como tinha em muitos cemitérios antigos escrito, Hodie mi cras tibi, hoje sou eu, amanhã é você, mas é lugar que fala do nosso futuro, porque o cemitério nos recorda da ressurreição dos mortos. Esse futuro que nós um dia vamos contemplar, vamos ver, vamos experimentar a ressurreição, a entrada para a vida. E, quiçá, como disse esse evangelho de hoje, recebendo essa recompensa da parte de Deus, porque nós fomos capazes de incluir no nosso banquete, no nosso pensamento, na nossa atenção, convidados que não tinham como nos retribuir. Os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Façamos festa na nossa vida, mas façamos festas inclusivas, como Jesus nos está ensinando no dia de hoje. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça
para sempre. Um abraço grande para a Odaleia, que acompanhando a nossa transmissão, para João Breno, Darcy Sampaio, não é? E Disque Paidze, Maria Aline Sampaio, né, que também acompanhando essa nossa transmissão. Fiquem com Deus, um dia abençoado, curtam o vídeo, encaminhem, façam tudo que eu já digo sempre. Você que vai assistir esse vídeo aqui depois, também digo a mesma coisa, curta, encaminhe, e aqueles vídeos que você já assistiu e não curtiu, vai lá, curte, faz isso. Vamos salvar esse aqui lá no nosso canal do YouTube e no nosso Facebook. Obrigado, Odaleia, uma boa semana para ti. Fiquem com Deus.